Olá, eu sou o acadêmico Vitor Zizemer e, juntamente com meu colega Gabriel Ramos, apresentarei o trabalho de Instrumentação e Controle de Processos, orientado pelo professor Renato Dutra Pereira. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal de Rio Grande, na Escola de Química e Alimentos, para o curso de Engenharia Química, como uma avaliação da disciplina Instrumentação e Controle de Processos. O enunciado do trabalho é o seguinte: utilizando picles, para o processo do tanque equalizador com bomba na saída, a partir das condições de processo originais do software, faça a curva da resposta dinâmica do processo. Sintonize um controlador PID na forma velocidade pelo método de Ziegler-Nichols e demonstre a resposta dinâmica do processo em malha fechada com o controlador projetado. Os resultados devem ser expressos graficamente em uma planilha no Excel e também deverá funcionar no simulador Picles. Bom, partindo para a resolução do trabalho, podemos citar como parte teórica o método heurístico de Ziegler-Nichols. Primeiramente, com o controlador ligado, ou seja, em malha fechada, escolhemos apenas o ganho proporcional. O segundo passo é causar uma perturbação do tipo degrau, que pode ser gerada no set point, que é a operação servo, ou na vazão de entrada, que é o disturbance flow. Trata-se de uma operação regulatória. O terceiro passo é aumentar o ganho proporcional, apenas o termo P, gradativamente, até obter uma resposta oscilatória com amplitude constante. Essa resposta é a variação da variável controlada, que no nosso caso é o nível do tanque, com o tempo. Neste ponto, determina-se o ganho último, que é o KU, e o período último de oscilação, o PU. O ganho último é este ganho do controlador P que gerou uma resposta oscilatória na variável controlada, estando no limite da estabilidade. Ou seja, se o ganho do controlador for maior que KU, então o sistema será instável, apresentará uma configuração de ressonância. A tabela 1 mostra a regra para a sintonia de controladores em malha fechada, proposta por Ziegler e Nichols. Através dessa tabela, entrando com os valores de KU e PU obtidos anteriormente, podemos determinar a sintonia para um controlador P, PI ou PID. Agora iremos para a parte prática do trabalho, para ficar um pouco mais fácil a visualização de como se dá a resolução desse problema. Este é o simulador de processo chamado Picles. Ele roda num prompt de MS-DOS, pois selecionaremos a simulação de um puppet tank, que trata-se de um tanque equalizador que consta de duas entradas, uma delas podendo ser manipulada através dessa válvula. É o Disturbance Flow Rate. Aqui temos um controlador de nível que manipula a vazão de saída. Então, o nível é controlado através da manipulação da vazão de saída do processo. Bom, visando aplicar o método heurístico de Ziegler-Nichols, primeiramente escolheremos um controlador apenas proporcional. Então, selecionaremos um ganho. Como já fizemos testes anteriores, sabemos que um ganho que pode gerar amplitude constante é em torno de menos 7,8. Menos 7,8. Então, causaremos uma perturbação do tipo degrau. Optamos pelo set point, mas também poderia ter sido causada na entrada, na vazão de entrada do processo. Mudaremos o set point de 49 para 45. Então, pode-se observar a formação de uma resposta com uma oscilação de amplitude constante. Colocando os dados no Excel, então temos a possibilidade de construir um gráfico do nível do tanque em centímetros pelo tempo. Dessa forma, podemos notar que a oscilação da resposta é constante. Nesse momento, temos o KU, que foi o ganho que propomos no programa Picles, de menos 7,8.
podemos calcular então o PU, que é o período de oscilação. O ideal seria fazer uma média entre os períodos de oscilação. Analisando então os períodos de oscilação da resposta, podemos calcular uma média. Essa nossa média corresponde ao período último de oscilação. Com o período último de oscilação e o ganho último, podemos entrar na tabela proposta por Ziegler-Nichols. E então, retirar os parâmetros proporcional, integral e derivativo. Temos então a sintonia do nosso controlador. Com esses dados, então, podemos vir no simulador Picles, novamente no pumper de tanque, para incluir os parâmetros de sintonia no controlador PID. Primeiramente, selecionamos o controlador PID na forma velocidade. Após, então, escolhemos um ganho proporcional, no valor de menos 4,68, como calculado a recém. Então, escolhemos uma constante de tempo integral de 48,75. Logo após, escolhemos uma constante de tempo derivativa, que é 12,18. Então, após o sistema estabilizar, causaremos uma perturbação do tipo degrau. Optamos novamente pelo set point, de 49 para 45. Então, pode-se observar que após uma pequena oscilação, a nossa resposta volta a girar em torno do set point. Passando novamente os dados para o Excel, podemos graficar o nível do tanque pelo tempo e observar então a resposta do sistema controlado por um controlador do tipo PID, já sintonizado pelo método de Ziegler-Nichols. Observa-se que a resposta não atinge exatamente set point. O Gata diz que as regras de determinação dos parâmetros de Ziegler-Nichols dão uma suposição educada para os valores dos parâmetros e fornecem o ponto de partida para a determinação fina dos parâmetros. Esperamos então ter esclarecido como sintonizar um controlador do tipo PID utilizando o método heurístico de Ziegler-Nichols. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, encontramos-nos à disposição através dos e-mails. Obrigado.